No centro da tela, traços formam réplica da fachada do CNJ. Está escrito Conselho Nacional de Justiça, 15 anos. Sequência de imagens reais da sede do CNJ. Placa com logo à frente do prédio, assim como a bandeira brasileira e a do Mercosul. O Conselho Nacional de Justiça comemora 15 anos e relembra uma trajetória marcante. A criação do CNJ, em 14 de junho de 2005, foi o principal ponto da reforma do Judiciário, instituída pela Emenda Constitucional 45, e representou o início de nova era para a Justiça brasileira. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Foram 9 gestões até agosto de 2020. Desde a primeira, com o ministro Nelson Jobim, em 2005, ficou claro que a questão judiciária assumiu importância decisiva no país. O tema foi arrancado Nelson Jobim, ministro aposentado do STF. Promotores e advogados. Não mais se trata de discutir e resolver o conflito entre esses atores. Não mais se trata do espaço de cada um deles nesse poder da República. O tema chegou à rua. A cidadania quer resultados. Quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Quer um sistema que sirva à nação e não aos seus membros e atores. que todos os cidadãos tenham acesso fácil a um juiz que lhes dê resposta pronta. É o ideal a ser buscado. Faz justiça. Todo aquele que demonstra consideração e respeito pelo direito do próximo. Em suma, todos nós temos compromisso com a justiça. Não tem sido pequeno o desafio confiado a esta Corte. Gilmar Mendes, ministro do STF. Dia após dia, o Supremo Tribunal Federal vê-se confrontado com a grande responsabilidade política e econômica de aplicar uma Constituição repleta de direitos e garantias fundamentais de caráter individual e coletivo. À demanda cada vez maior da sociedade, a Corte tem respondido, demonstrando profundo compromisso com a realização dos direitos fundamentais. Estimaria César Peluso, ser apenas ministro aposentado lembrado do STF. como alguém que contribuiu nos extremos de sua capacidade para recuperar o prestígio e o respeito público a que fazem jus os magistrados e a magistratura do meu país. A missão do CNJ também é clara: controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Por que o compromisso de tais agentes do poder é o de atuar nos marcos da Constituição e das leis nessa imperiosa sequência? Resposta: porque na primacial observância da Constituição e na complementar obediência às leis do Brasil, ministro aposentado é que do reside a STF. garantia de um desempenho à altura da relevância dos respectivos cargos. A justiça por si só e só para si não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. Joaquim Barbosa, ministro aposentado do humana, STF. Histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Outros presidentes lembraram que a atuação de magistrados inclui a fixação de limites. O judiciário só deve Ricardo atuar Lewandowski, para ministro suprir do STF. eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo como regra que o legislativo ou o executivo, representantes diretos da soberania popular, possam concluir as suas deliberações no tempo que considerarem politicamente mais adequado para o país. Com homens Carmen lidamos Lúcia, nós, ministra do os STF. juízes. O homem é a nossa matéria. Sua vida, sua morte, seus sonhos, suas dores, suas alegrias e dissabores. A este dever nunca faltará o verdadeiro juiz. Os 15 anos do CNJ foram completados na gestão do ministro Dias Toffoli. Todos que aqui me antecederam, tenho certeza, vamos dar continuidade
aos programas criados por Vossas Excelências, bem como lançar novos. Essa atuação se pautará Ministro pela Dias plena Toffoli, confiança presidente do STF e do nos CNJ. senhores e nas senhoras conselheiros do CNJ e pelo desenvolvimento de um trabalho conjunto, os quais bem representam os vários segmentos da magistratura brasileira e das funções essenciais à justiça. Todos esses conceitos e ações do CNJ se tornaram possíveis, primeiro, por causa da composição plural do Conselho. Ele é formado por ministros das Cortes Superiores, juízes, além de promotores e procuradores do Ministério Público, advogados e representantes da sociedade. São 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O conjunto de conselheiros forma o plenário, órgão máximo do CNJ. O organograma é completado pela Presidência, Corregedoria Nacional de Justiça, comissões permanentes, Secretaria-Geral, Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, Secretaria de Auditoria, Diretoria-Geral e Ouvidoria. Johannes Eck, diretor-geral do CNJ. É um órgão bastante enxuto, né? É um órgão que consegue produzir muitos resultados, consegue produzir muita coisa com pouca gente, justamente porque já pegou essa última etapa de poucos concursos, poucos recursos. O Conselho Nacional Ministro de Dias Justiça Toffoli, teve uma importância presidente do STF e do CNJ. No Judiciário brasileiro. Visou exatamente trazer maior transparência, trazer conhecimento dos bancos de dados de todos os tribunais, poder termos um banco de dados nacional dos números, da quantidade de processos, das principais características e dos principais problemas e gargalos que o sistema tem. Para quê? Para melhorar a sua eficiência, para ter mais transparência e para trazer o judiciário mais próximo do cidadão. A importância foi crucial para, num país tão grande, tão complexo, com diferenças regionais, com diferenças sociais, de nós termos um judiciário que tivesse uma articulação nacional. Escrito à esquerda, funções do CNJ. Vamos conhecer melhor o trabalho do CNJ. Na política judiciária, ele cuida da autonomia da justiça e do cumprimento do Estatuto da Magistratura. Na gestão, o Conselho define o planejamento estratégico e os programas de avaliação do Judiciário. Na eficiência dos serviços, o CNJ produz estatísticas e indicadores da atividade jurisdicional em todo o país. Na prestação de serviços ao cidadão, dá acesso a dados sobre a tramitação de documentos e sobre gastos do Poder Judiciário. Basta acessar este endereço eletrônico. E no campo da moralidade, o Conselho recebe reclamações e representações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, além de julgar processos disciplinares e aplicar sanções quando for o caso. De fato, ele deu Gilmar Mendes, ministro do STF. Decisivas em várias searas. Vamos falar, por exemplo, da resolução do CNJ que proibiu o nepotismo com base direta na Constituição. Isso era um problema sério no judiciário e foi um exemplo, inclusive, que o judiciário deu aos outros poderes. Como o CNJ deu bom exemplo... Né? Aires Brito, ministro aposentado do STF. Me lembro que numa sessão do CNJ, foi até presidida por mim, um ministro, né, judiciário foi punido com a aposentadoria compulsória. Olha como o judiciário saneia, tem os seus costumes saneados também a partir da atuação do CNJ. Plenário do CNJ. Veja agora alguns destaques do trabalho do CNJ ao longo destes 15 anos de história. Em 2005, é criado o Sistema de Estatística do Poder Judiciário para a extração de dados. O Conselho anuncia o processo de promoção por merecimento de magistrados. 2006. Regulamentado o teto remuneratório e a composição do subsídio mensal de magistrados da União e dos Estados. Produzido o primeiro relatório Justiça em Números. 2007. Juízes criminais recebem a incumbência de fazer inspeções mensais em unidades prisionais. Processos e procedimentos de pessoas idosas recebem prioridade em qualquer instância da Justiça. 2008. Criado o Código de Ética da Magistratura. Lançado o Cadastro Nacional de Adoção.
Os processos de adoção vão ficar mais simples, rápidos e transparentes com a implantação de um cadastro único. O sistema elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça vai ser alimentado pelas comarcas e poderá ser acessado por juízes das varas da infância e da juventude de todo o país. Em 2009, o CNJ padroniza as regras dos concursos públicos para a magistratura em todo o país. O projeto Começar de Novo promove a reinserção social de presos, egressos do sistema carcerário e jovens que cumprem medidas e penas alternativas. 2010. Tribunais brasileiros assumem o compromisso de julgar quantidade maior de processos conforme meta nacional. Criado o processo judicial eletrônico. Hospitais começam a emitir certidão de nascimento por meio de um sistema na internet ligado aos cartórios. 10 minutos e pronto. O pequeno Carlos Leonardo já pode se considerar um cidadão brasileiro. Além de ser mais moderno, o novo registro de nascimento também vai evitar fraudes. E o processo é bem simples. Basta apresentar a declaração do recém-nascido entregue pelo hospital e os documentos pessoais dos responsáveis para ter o registro na mão. E o que é melhor, tudo é feito de graça. Em 2011, é instituído o Banco Nacional de Mandados de Prisão para a captura de procurados e foragidos. Criadas as coordenadorias estaduais para ações relacionadas a mulheres em situação de violência. 2012. Cartórios passam a receber indicações de supostos pais de pessoas já registradas, mas sem paternidade estabelecida. Definidas normas para o atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 2013. Criados em todos os tribunais os núcleos de métodos consensuais de solução de conflitos. Uma estratégia da Política Nacional de Conciliação. Cartórios são obrigados a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. 2014. Criada a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o planejamento, a execução e a governança de órgãos judiciais. Instituída a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 2015. de Jurisdição. O Judiciário adota o sistema de cotas raciais em concursos da magistratura. Implementadas as audiências de custódia, presos em flagrante passam a ser apresentados à autoridade judicial em até 24 horas depois da prisão. 2016. As audiências de custódia estão previstas em 2 tratados importantes de direitos humanos assinados pelo Brasil e são tratados que impõem este procedimento como regra. Na prática, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz no prazo máximo de 24 horas. Na audiência, o magistrado pode optar por uma medida cautelar, como, por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Atualmente, um detento custa aproximadamente R$3.000 para os cofres públicos. Com o projeto, a redução nas despesas pode ultrapassar os R$4 bilhões. Começa a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado para centralizar e informatizar dados processuais da população carcerária. O CNJ publica norma sobre reconhecimento extrajudicial de paternidade e maternidade socioafetivas. Para os pais casados ou sob regime de união estável, apenas um deles precisará ir ao cartório. Para casais homoafetivos, o documento deve conter o nome de ambos, sem distinção de ascendência paterna ou materna. Os cartórios não podem se recusar a fazer o registro. Outra mudança diz respeito à gestação por substituição, mais conhecida como barriga de aluguel. Na certidão de nascimento não vai mais constar o nome da parturiente, quem deu à luz um bebê nessas condições. Em 2017 é lançado o projeto NatJus Nacional, o Cadastro Nacional de Pareceres e Notas Técnicas, que dá base científica às decisões de magistrados. Instituído o Mês Nacional do Júri, um esforço concentrado para o julgamento de crimes contra a vida. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pediu um esforço do Poder Judiciário para o julgamento de crimes contra a vida. A meta é que até o final do mês sejam realizadas mais de 5.000 sessões do Tribunal do Júri em comarcas de todo o Brasil. Estamos todos empenhados em fazer com que estes crimes não fiquem impunes, mais do que impunes, que eles não fiquem demoradamente nas prateleiras,
para que assim a sensação de impunidade, além da própria impunidade, cubra a sociedade e faça com que ela comece a não poder ter confiança nas instituições. Em 2018, cartórios de todo o país começam a operar com métodos consensuais de solução de conflitos. Criado o Ranking da Transparência da Justiça a partir de indicadores disponíveis aos cidadãos. 2019. Lançado o programa Justiça Presente para melhorar o sistema prisional brasileiro. Parceria entre o CNJ, o PNUD e o Ministério da Justiça. O programa dá protagonismo ao judiciário no enfrentamento do estado de coisas inconstitucional apontado pelo STF. O CNJ regula a conduta dos magistrados para manifestações em redes sociais. Entre as principais recomendações estão adotar postura seletiva e criteriosa, não fazer críticas a voto ou decisão de outros integrantes do judiciário, não usar nas redes sociais marca ou logo da instituição onde atua, evitar expressões que violem a independência, integridade e idoneidade do magistrado. A resolução também proíbe os magistrados de emitirem opiniões político-partidárias ou que caracterizem discursos discriminatórios ou de ódio nas redes sociais. Também em 2019, a Justiça adota procedimentos especiais para indígenas réus ou privados de liberdade. Firmado o Pacto Nacional pela Primeira Infância entre o CNJ e 42 entidades, o objetivo é permitir o desenvolvimento integral das crianças na fase mais importante do desenvolvimento humano. Faz parte deste Pacto Nacional o projeto intitulado Justiça Começa na Infância, que é exatamente o envolvimento do Poder Judiciário das funções essenciais da justiça no acompanhamento da qualidade de vida das nossas crianças. Os cartórios brasileiros são integrados à rede de instituições que combatem a corrupção, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A introdução dos cartórios na rede está prevista no Provimento 88, assinado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins. A medida determina que operações registradas em cartório e que levantem suspeitas sejam comunicadas à Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, novo nome do antigo COAF. Estamos concluindo um trabalho de extrema importância para a atividade extrajudicial e, por que não se falar, de extrema importância para a transparência pública e para o Brasil. Ainda em 2019, é lançado o painel interinstitucional de checagem de fake news. 2020. Com a pandemia do coronavírus, a Corregedoria Nacional de Justiça edita normas para atendimento dos cartórios, mudanças de procedimentos para enterro ou cremação de corpos e declarações de óbito e nascimento. As orientações do CNJ para o sistema carcerário são adotadas em todo o país e evitam o contágio de milhares de presos, doentes crônicos e idosos. Fábio Souza, representante da Secretaria de Administração Penitenciária do DF. De enfrentamento adotadas que repercutiram de maneira muito positiva nesse controle da pandemia. A testagem em massa, esse rastreamento de contato e o isolamento e a quarentena em uma unidade apartada das demais unidades prisionais do Distrito Federal. Lançadas medidas para a prevenção da judicialização da saúde em função da Covid-19. Nós passamos a orientar Ministro Dias todo o Toffoli, Judiciário presidente Nacional do e o sistema STF de e do justiça, CNJ. que envolve Ministério Público, Advocacia Privada, Advocacia Pública e Defensoria, de como nós deveríamos funcionar nesse período. De tal sorte que mantivemos o Judiciário funcionando, o sistema de justiça atendendo o cidadão, garantindo os seus direitos e garantias fundamentais no momento Plenário tão do difícil. Conselho Nacional de Justiça. E os 15 anos do Conselho Nacional de Justiça estimulam a comunidade jurídica a pensar no futuro, nos próximos 15 anos. O ideal é que daqui a 15 anos possamos ver os Emanuel tribunais Pereira, conselheiro do menos dependentes CNJ. de ações do CNJ. Atualmente o Conselho ainda é fundamental para o controle administrativo, financeiro e funcional
do Judiciário. A marca que desejamos deixar Carlos ao CNJ é a marca secretário-geral do CNJ. Da implementação tecnológica de ferramentas que possibilitem que os juízes sejam mais produtivos e possam dar uma solução aos litígios com uma velocidade mais acelerada. Com isso, então, fazendo e distribuindo justiça de forma eficaz. Atuamos de forma Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Cada vez mais acessível, transparente e célere. Valorizamos a atuação dos magistrados para o exercício da democracia e o alcance da paz social, substituindo o papel de aplicador de penalidades pelo de gestor estratégico, isso com muito entendimento, com muito diálogo, mas, sobretudo, na área disciplinar, garantindo o direito de ampla defesa. Hoje nós somos um país, um dos únicos países do mundo que tem os números e uma base de dados nacional de todos os processos que existem no país. Nós temos um processo judicial eletrônico, nós temos os dados fiscais e orçamentários, ou seja, nós temos um judiciário que tem uma base de dados nacional. Isso não é pouca coisa para um país de 210 milhões de habitantes, a quarta maior democracia do mundo e com tantas diferenças e tantas coisas a se melhorar e a se implementar. Então esse papel fundamental do CNJ foi sendo e está sendo cumprido a cada gestão que por aqui passa. Eu penso que no futuro é exatamente continuar esses programas como nós fizemos, que vem de várias gestões, colocar novos programas que surgem com cada qual que aqui assume essa importante missão de presidir o Poder Judiciário brasileiro e, através do Conselho Nacional de Justiça, essa política pública importante de coordenação nacional de todo o Judiciário nos seus vários ramos. Justiça comum estadual, justiça comum federal, justiça militar, justiça eleitoral e justiça do trabalho. É um país complexo e esse é um grande desafio. Tenho certeza que a próxima gestão do ministro Luiz Fux também dará continuidade a esses projetos e, evidentemente, também trará a ele ideias novas e novos projetos para aprimorar ainda mais essa importante atuação do Conselho Nacional de Justiça. Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Atrás da cadeira onde senta-se o presidente está a logo do Conselho, letras C, N e J juntas. Fachada do prédio do CNJ à noite. Logo dos 15 anos com o desenho da sede do CNJ ao lado da logo. Créditos finais. Produção Lívia Faria. Roteiro Guilherme Menezes. Edição Luciane Chaves. Montagem e finalização Rafael Monteiro. Arte e animação Márcia Hoff. Imagens Arquivo TV Justiça. Audiodescrição Visuáudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Secretaria de Comunicação Social CNJ. Realização TV Justiça Essencial 2020.